Eu gosto de tocar você. A psicologia moderna já cataloga mais de 40 variáveis da sexualidade humana. O psicólogo vai concordar que inflama os dados. Então, nos Estados Unidos, se não me falha a memória, o Facebook, você tem lá todas as variáveis de sexualidade para você escolher. Aqui, homem e mulher, por enquanto. Nos Estados Unidos tem mais de 40. Pansexual, transexual, nada sexual, e por aí vai. Eu respeito e preservo a individualidade do sujeito que enfrenta os dilemas que nós vamos ver hoje na Bíblia, mas hoje o assunto é complexo porque ele ganha contorno ideológico. É como se essas problemáticas de sexualidade entrassem na moda. Então parece hoje que as pessoas, algumas delas, não são homossexuais por serem homossexuais, porque está na moda assim. Então é uma perversão de comportamento, de identidade, que vai progredindo cada vez mais. Um amigo meu, um pastor, tem um entendimento que a homossexualidade ela chegou no ápice não porque de uma hora para outra todo mundo parece que se tornou homossexual, mas porque a pornografia chegou ao ápice do consumo. Porque antigamente, eu tenho 38 anos de idade, antigamente para você ver um conteúdo pornográfico, você tinha que ir numa locadora, disfarçado. Aí tinha um quartinho no fundo da locadora, você tinha que ir andando de costas para ver se tinha algum parente, algum amigo. Entrava rápido naquele quartinho, pegava a fita e ia para o caixa com uma vergonha danada, porque a atendente era mulher, não era homem. Aí você ficava constrangido do que ela estava pensando ao seu respeito. Isso não existe mais, né? Felizmente você dá um Google e descobre um universo destrutivo, autodestrutivo, aniquilador da dignidade humana. E a tese desse pastor amigo meu é que antigamente a pornografia era clássica, homem e mulher. Então quando você entra num alto consumo pornográfico, você passa a ficar insatisfeito. Então homem e mulher não serve mais, aí você coloca outra mulher, aí não serve, coloca outro homem, daqui a pouco 5 pessoas, 10 pessoas, ser humano e animal, e vai. Então, eu não sei aqui, mas Brasília, a homossexualidade hoje é a norma. Isso não aconteceu assim de uma hora para outra, né? Porque a gente chegou no ápice da perversão da identidade humana. Tudo é prazer, o prazer existe antes do si mesmo. E aqui é a grande tática do marxismo cultural, o que a gente pode chamar de progressismo filosófico, é anular a identidade. Não sei se você estuda em federal, e em federal quase não tem individualidade. O sujeito não existe em si, ele existe em bando, ele é legião. Então quando você existe em bando, não importa quem você é como sujeito. Então anula o si mesmo, se reconhece em grupo. Por isso que tem esse favorecimento ideológico. Quanto mais problemáticas você tiver, mais você é exaltado nesse grupo que foca o que é coletivo e ataca o que é individual. Por exemplo, se um sujeito hoje, se eu sou transexual, toda essa legião, esse aglomerado filosófico, ideológico de pessoas diz, é isso mesmo. Mas na hora que essa mesma pessoa que transicionou sexualmente diz, não é isso, eu descobri que não é isso. Então eu não sou o que eu me tornei, eu sou o que eu sou. Eu sou o que a lógica diz que eu sou. Eu sou o que a biologia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Na hora do empoderamento, todo mundo estava com esse sujeito. Na hora do arrependimento, ele está só. Então todo mundo fala de empoderamento, mas ninguém quer falar das pesquisas que comprovam um alto índice de suicídio entre homossexuais e transexuais. Porque o indivíduo diz, a solução está na transição, o problema é meu corpo.
Eu tenho a identidade certa no corpo errado, então deixa eu mudar. Aí muda, aí descobre que o problema não estava no corpo, o problema continua dentro de si e ele não consegue responder o quê? Então você faz o quê? Se você é um homem, transicionou para ser uma mulher, fez até uma mutação no seu órgão genital e depois de feito você continua olhando no espelho e continua em crise de identidade. Porque o problema não era o corpo, o problema é o que a gente vai ver agora na palavra. Nessa hora que o indivíduo diz, meu Deus, não era isso, e agora? Está sozinho, porque no empoderamento ele está vibrando, no arrependimento ele está só. Então é um assunto de extrema importância e urgência para a igreja do Senhor Jesus. Porque vem com aquele papo do religioso. Nós temos dois extremos, esse extremo ideológico e outro extremo farisaico. Todo mundo vai para o inferno. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Todo gay vai para o inferno até que o gay seja seu. Olha o silêncio, nenhum amém. Todo gay vai para o inferno até que esse gay more na sua casa, até que esse gay seja seu filho. Aí muda. Que é barato demais mandar o outro que não é seu para o inferno, mas é caro demais mandar o que é seu para o inferno. Então eu, Anderson, lidei e lido e luto com os dois extremos. Religiosidade mais, religiosidade de menos, por incrível que pareça. E hoje aqui eu quero ajudar você a vir para a coluna do meio. Nem todo mundo vai para o inferno, porque heterossexualidade não é sinônimo de salvação, porque parece que, né? O mesmo cara, posso falar, pastor? O mesmo cara que come todas as meninas da igreja diz que a homossexualidade é pecado. Eu não entendo essa equação. O mesmo marido que agride a esposa e é evangélico diz que todo gay vai para o inferno. Então deixa eu ajudar você. Primeira vaca sagrada morreu hoje. Heterossexualidade não é sinônimo de salvação. Ser hétero não te salva. Tu é resposta ao Senhor que salvará. Não é sexualidade que salva. Não é ser nem hétero nem homem. Ser santo. Santidade é uma resposta à salvação que o Senhor nos deu. Homossexuais e heterossexuais precisam dar uma resposta. Olha só que coisa interessante. Segunda vaca sagrada. Eu sou um homem, ok? A minha esposa disse que algumas pessoas confundiram no Brasil. Jesus, sou gay agora. Meu Deus, pastor antes era gay, vai confessar. Aí eu falei, nossa, meu Deus, nem pensei nisso. Foi um tiro pela culatra. Alguém aqui pensou isso? Levanta a mão, você. Olha aí, gente. Ô, louco, Brasil. Não. O meu carinho é porque eu não tive pai. E eu acho que uma das principais problemáticas de quem sofre seus dilemas de sexualidade é desejo ou repulsa de uma figura paterna e materna. Eu quero quem eu não tive, ou eu não quero quem eu tive. Isso é um fundamento poderoso da homossexualidade. Você está buscando alguém ou fugindo de alguém. Então eu sei o que é não ter pai. Então eu me compadeço com muita facilidade. Que é um sofrimento danado, né? Eu creio que é. Mas eu não sou, tá? Mas eu estava dizendo algo antes de abrir esse parênteses. O que eu estava dizendo? Segunda vaca sagrada. Eu esqueci a segunda vaca. Lembrei. Sou homem, pai de 3 filhos, amo minha mulher, mas eu não deixei de gostar de mulher. Eu acho você, mulher, linda.
E se eu não tiver freio comportamental, minha natureza adâmica vai embora se eu gostar de você. Olha, aleluia, que irmã. Então, se eu não perceber o sinal vermelho dizendo, ei, Anderson, eu passo da admiração, porque Jesus não disse, não olhe para uma mulher. Então, eu posso ter um tipo de santidade que reconhece tua beleza e até estética. Que irmã linda, que corpo lindo. Ponto final. Porque Jesus não disse, não olhe para a mulher. Jesus disse o quê? Não olhe para a mulher com desejo. Então o problema não é olhar para a mulher. O problema é o desejo impróprio. Então eu posso dizer, que linda, mas o coração acelerar porque eu estou atribulado e a irmã também. Então eu viro e vou embora. Mas se eu ficar ali cozinhando, a minha alma já foi viajar com ela. E Jesus Cristo disse que adultério emocional também é adultério. Já é adultério. Olha que peso. Segunda vaca sagrada para você rolar lá para baixo. Se você é hétero, não deixou de gostar. Você é hétero e é mulher. Não deixou de gostar de homem. Não vem com esse papo que é só os homens que viajam, não. Tá? Quem aqui assistiu agora os Vingadores, o último filme? Levanta. Você ficou toda frustradinha quando viu o seu Thorzinho com aquela maconha. Vocês iam pro cinema com a gente, deixava a gente constrangido quando aparecia aqueles camaradas lá. Então você fica assim olhando, dizendo, meu Deus, que merreca de homem que eu tenho. Por que ele não é um Thor? Por que ele não é um Capitão América? Eu não vou pedir para você levantar a mão para não criar um problema para você. Mas às vezes você olha assim, irmão. Misericórdia. Veste essa roupa de volta, mano. Então, você mulher hétero não deixou de gostar de homem. Você homem hétero não deixou de gostar de mulher. E por que o homossexual convertido tem que deixar de gostar do mesmo sexo? Por quê? Porque tem coisas espetaculares, eu creio que o Senhor fala, mas é um enigma. A alma humana, em resposta à salvação de Jesus, é um enigma. Tem gente lá, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que cheguemos ao pleno conhecimento. Esse até que é o nosso processo de santificação. Alguns é assim, ó, pei, de uma hora para outra você diz, meu Senhor na glória. Como que essa pessoa transformou desse jeito? O até que do outro é 1 ano, o até que do outro é 5, o até que do outro é até Jesus voltar. Vai ficar fogo e água, toda hora, entendeu? Um dia, aleluiadaço, maranata, Jesus eu te amo, no outro dia me segura, senão eu faço uma besteira. Você está aqui? Amém. Se você passa por isso, porque você religiosamente quer botar essa pressão sobre o irmão homossexual. Irmão homossexual. Eu gosto de gente madura, irmão. Eu tenho celebrado casamentos no Brasil, pessoas que abandonaram a homossexualidade. Essa mulher que casa é uma heroína, que casa assim, dizendo, eu sei que ele é homoafetivo. E sei que teremos espinhos na carne. Então ninguém é poético, irmão. A gente não foi chamado ao mundo de ilusão. A gente foi chamado ao mundo real. É uma vaca sagrada que tem que rolar para baixo. Pode, não vou dizer deve, mas vai ser atribulado pelo resto da vida. Espinho na carne. Corpo glorificado e perfeito só quando Jesus voltar. O instinto. Porque você é aquele que diz assim, oh Jesus, tira isso de mim. Irmão, que mamão com açúcar você quer, irmão? Você quer fé sem sofrimento? Olha só, tem que morrer, irmão. Se você não quer tribulação nem ser tentado, se você sabe que é salvo, morre logo e vai para a glória, irmão. Senhor, me leva. Senhor, tira de mim isso. Como assim, Senhor, tira de mim isso? Porque você vai saber que velha e nova natureza habitam no mesmo lugar no trânsito, saindo desse culto aqui. E por quê?
você coloca sobre o outro a pressão que você não aceita sobre você. Ah, se converteu, não tem esse jeito. Acabei de fazer um casamento, irmão. Ó, irmão. Aí na lua de mel eu disse, e aí? O camarada é tão pá virada que levou como é o nome daquele negócio de hobby e mandou bordar atrás, cajado de Moisés. Aí eu falei, e aí, irmão, como é que foi a lua de mel? Pastor, o trem é bom aqui, ó. Cajado de Moisés está trabalhando. Que a gente preocupado, né? Tipo, meu Deus, será que vai? Será que não vai? Jesus ajuda, Jesus unge, Jesus vai. E semana passada mandou o áudio dizendo, pastor, quase engravidei a mulher. Eu falei, louvado seja o Senhor. Mas o irmão é o quê? Faz até tratamento com fone. Eu cheguei para ele e diz, ó, não aceita a pressão da religião. Fazendo tratamento com fone para deixar de falar fino. Ser homem não é baseado no estereótipo, é no propósito. Ser homem de Deus, ser santo, separado, vai viver sua vida. Não dê uma resposta para a religião. Agora o que a gente quer fazer com o cara? Fazer ele truculento, gostar de ser, falar grosso. Isso não define. O que mais tem na igreja é homem falando grosso, destruindo a vida de mulheres. Então, ser homem não é ter um padrão exterior de comportamento. Ser homem é ser santo diante de Deus, ter um propósito de vida. Fale fino, mas não peque. Desmunheque, mas tenha mão firme diante do teu propósito. Porque imagina, o cara vive anos naquilo, a gente tem aqui numa semana, uma mágica vem e transforma ele. Terceira vaca sagrada. Transformação de homossexuais não está baseada em estereótipos. Sabe o que te incomoda? O pecado dele é visível, o teu não. Mas tu está tão trevoso quanto ele. Talvez se Jesus voltasse hoje, você nem sabe se você sobe. E eu gosto dessa galera logo, assim, ó. Quantos homens de Deus eu não tenho conhecido no Brasil estão ferindo a noiva? Mas você fica aí, ó, que é famoso, Instagram, um seguidor, aleluia, nébia. Mas o homossexual, não, esse tá no inferno sem escala. Aí eu fico nervoso, aí eu perco a linha. Que a religião sempre trabalha assim, 2 pesos e 2 medidas. Juízo para ti e misericórdia para mim. Transformação não está baseada em comportamento. É só uma consequência. Que às vezes leva tempo. Vamos lá? Gênesis 1. No princípio, Deus criou céus e terra. Gênesis 1. Gênesis 3. Gênesis 1:3. Então disse Deus. Gênesis 1:6. 1:4. Deus viu. 6. E Deus disse. 7. E Deus fez. 8. E Deus chamou. 9. E Deus disse. 10. Deus chamou. 11. E Deus disse. 14. E Deus disse. 16. E Deus fez. 20. E Deus disse. 21. Assim Deus criou. 22. E Deus os abençoou. 24. E Deus disse. 25. E Deus fez. 26. E Deus disse. 27. Assim Deus criou. 28. E Deus os abençoou. 29. E Deus disse ainda. E 31. E Deus viu tudo
o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A Bíblia diz que no sétimo dia da criação, mas Deus não cansa. A palavra hebraica é sobre contemplação, contentamento. O descanso de Deus é admirar a si no que Ele criou. É como se Deus puxasse uma cadeira, pedisse um suco para o anjo, sentasse e dissesse: eu sou muito bom. Olha o que eu fiz. Esse foi o descanso de Deus: olhar para você e concluir que você era muito bom, que eu era muito bom, que nós éramos muito bons. É aqui que está o fundamento do pecado. Eu quero começar a falar de homoafetividade, homossexualidade. Tiroísmo é inadequado porque não é doença. Se não é doença, não há cura, é pecado. Portanto, arrependimento e novo nascimento. Está aqui? Gênesis 1 é o fundamento criacional de Deus. Eu creio, Anderson, minha heresia do bem é: pastor, qual a vontade de Deus? Gênesis 1. A Bíblia não é a vontade de Deus, na minha análise. A Bíblia é a história da redenção de Deus. Vontade de Deus, Gênesis 1. Você perguntar para mim: pastor, como eu sei a vontade de Deus? Gênesis 1. Leia Gênesis 1 e veja se há alguma coisa que não funciona, alguma coisa disfuncional, se há morte. Não, pelo contrário, Deus termina a criação e contempla ela, dizendo: é muito bom. De Gênesis 2, 3 adiante, começa a história da redenção de Deus. Deus vindo ao mundo por meio da sua palavra, Espírito, Filho, profetas, Israel e a igreja, querendo devolver o mundo criado a esse lugar onde ele pode contemplar novamente e concluir: muito bom. É por isso que o Evangelho existe. O Evangelho existe porque Deus tem por fim sentar-se novamente e chamar tudo aquilo que Ele criou de bom. Nada que não funciona foi Deus que criou. Tenho falado muito de finanças, aí eu tenho mexido com o povo dizendo: é emocional, pobreza é emocional. Jesus não era pobre, o povo fica enlouquecido, porque a gente passou a santificar aquilo que Deus não fez. É um abrolho, é uma reação à perfeição, é a maneira com a qual o inimigo das nossas almas tenta ofender o Deus que ele não consegue ofender sozinho, porque ele é uma criatura também como eu e você. Então a única maneira do diabo tentar rivalizar contra Deus é criar uma antitese àquilo que Deus diz que é bom. Se Deus diz que a família é bom, ele cria uma realidade antifamília. Se ele diz que a sexualidade é uma bênção, ele cria a disfuncionalidade da sexualidade. Se Deus diz que a prosperidade, que é a falta de ausência, é algo bom, por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aquilo é prosperidade, e prosperidade não é dinheiro e nem riqueza, é uma identidade espiritual tão poderosa que você consegue dominar pobreza e riqueza. Quando você é próspero, você consegue controlar a pobreza até que o dinheiro chegue. Quando você é próspero, você consegue controlar a riqueza, reorganizando a si e o outro por meio da generosidade. E foi assim que Deus nos criou, infinitos, ilimitados. Eu sempre digo: que cidade é essa que a gente está? Santo André. Santo André era a vontade de Deus, mesmo se Adão não tivesse pecado. Santo André existiria se Adão não pecasse. A diferença é que sem o pecado seria ver o trem que a gente seria. Nossos carros voariam. Eu gosto de comparar a Santo André que existiria com o tipo de Wakanda lá que você viu nos Panteras Negras, entendeu?
Não existiria doença, nem fome, roubo, furto, nada. Ah, vou ali visitar Maria. Talvez iria voando, ou estalaria o dedo, sumiria aqui e apareceria lá. Porque você foi criado lá em Gênesis 1 para ser como Deus é. Então o Gênesis 1 é o fundamento da perfeição. Pecado é tudo aquilo que não funciona segundo esse padrão. Por isso que eu afirmei para você que a heterossexualidade não afirma que você é salvo. Porque só é salvo quem voltou a esse padrão de funcionamento, onde Deus senta e diz: muito bom. Se você não é muito bom na sua resposta a Deus, você não será salvo. Santidade não salva, não precisa de performance, mas santidade é resposta adequada à nossa salvação. Quanto mais salvo eu sou, mais progressivamente eu reajo a essa salvação, santificando a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor, em todas as áreas. Aqui mesmo em Gênesis eu vejo o fundamento da transexualidade, que eu posso chamar também de transexistencialidade. O que é, por exemplo, transexualidade? É o indivíduo julgar que tem a alma certa no corpo errado. Está aqui? Aí há muitos movimentos, por exemplo, ame os homossexuais, ame o Rio de Janeiro tem até pastores que já venceram essa fronteira teológica, julgando que Adão e Eva são míticos, folclóricos, ou seja, não existe criação, não existe Adão e Eva, isso é folclórico. Essas pessoas que são cristãs, elas vivem além da Bíblia, porque se a Bíblia é real, ela já reprovou o que você escolheu viver. Tem mulheres que querem radicalmente abraçar o feminismo, e nos Estados Unidos esse grupo feminista conseguiu produzir uma nova versão bíblica onde tiraram a paternidade de Deus. Deus também é gênero nulo. Deus não pode ser pai porque não pode ofender as almas frágeis das mulheres. Então, voltando a Adão e Eva mítico, se Adão e Eva não existe, eu posso ser quem eu quiser. Porque se Adão e Eva não existem, não há criação. Se não há criação, não há queda. Se não há queda, ninguém precisa ser salvo. A vida é o que é, vamos embora. Você entende isso? Agora, se Adão e Eva são reais, uma mente sábia criou. E se essa mente sábia criou, ele quer uma resposta moral da sua criação. Então, se Adão e Eva existem, Deus existe, Deus com mente sábia criou o mundo caiu por causa do pecado de Adão, e o pecado de Adão tornou toda a criação disfuncional. Portanto, Jesus precisou ser morto como inocente na cruz pelo nosso pecado, e a partir da morte dele é dado a nós graça, arrependimento e novo nascimento, para que a gente possa voltar a viver o estilo de vida que nós viveríamos se Adão jamais tivesse pecado. Isso que é o Evangelho. Se não existe Adão e Eva e a gente tem que amar o pessoal, esses grandes movimentos, né? O mundo se tornou emotivo demais. Não é à toa que a gente está na geração do maior índice de depressão e suicídio. Todo mundo é frágil. Você não pode só lançar os fundamentos, confrontar ninguém, chamar ninguém à responsabilidade, sem que isso mexa nas emoções, a pessoa se sinta ofendida, diminuída, e aquilo até incentive pessoas ao suicídio. Minha esposa sempre pede para eu prestar atenção nisso. Que às vezes eu gosto de tirar uma onda nas minhas redes sociais, assim, ela fala: não responda as pessoas, você não sabe quem está do outro lado lá. Você vai lá e faz uma piada, ou responde incisivamente uma colocação que você não gostou, e nesse mundo frágil o cara está lá só esperando isso, para botar na sua conta que ele se matou. Aí o cara se mata, deixa uma carta dizendo: pastor Anderson me tratou mal. Está assim o mundo.
Você não pode lançar os fundamentos para não ferir as pessoas. Porque Deus me ama como eu sou, diz as pessoas. Mas deixa eu tentar ajudar você, outra vaca sagrada para descer. Deus não te ama como você é. Porque o que você é, a Bíblia diz que é merecedor da ira de Deus. O apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, não é lei não é Moisés zangado não, atrás de você. Paulo diz no Novo Testamento que nós, sem Cristo, somos filhos da ira. Jesus, o Cristo, disse: aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele ainda permanece a ira de Deus. Deixa eu falar um negócio top para você. Deus te perdoou sim, você está debaixo da graça sim, mas isso não anulou a ira de Deus. É por isso que o inferno existe, para a nossa alegria. Deixa eu ajudar você de novo. O diabo não criou o inferno. O inferno não é do diabo. Você notou isso? Que o inferno não é do diabo. O diabo não criou lugar para sua auto-aniquilação. Que parece assim, né? Demônio, em nome de Jesus, saia e volte para o inferno. Não, ele não tem autonomia para ir para onde ele quer. O inferno não é dele. Jesus Cristo disse que o inferno foi preparado para os demônios e para os filhos da desobediência. Jesus disse. Então, o inferno é uma criação de Deus. Para quê, pastor Anderson? Para a nossa alegria. Por que para a nossa alegria? Porque o inferno é a morte da morte. O inferno é a antítese de tudo aquilo que é contra o que é bom. E a boa notícia é: no céu e no inferno só estará quem quer. Esse é o benefício da graça. Você só não vai estar no céu se você disser: eu não quero estar lá. Mas se você quiser, independente de, é só crer que você sem ele é pecador, com ele é santo e ele é teu salvador. Acabou. Pode viver essa tribulação. Está santo hoje, pecar amanhã. Você pode pecar o quanto você quiser. Olha que heresia do bem eu estou falando para você. Se Jesus é o Salvador, não fica nessa dúvida que você perde a salvação, porque não foi tua performance que te salvou, foi Ele. O pecado, nele, só tira o que de você? A beleza de viver para a glória dele agora. Você não reina em vida. É dele, mas vive como se não fosse. É dele, mas vive como um atribulado. É dele, mas vive sem caráter. É dele, mas vive sem plenitude. É dele, mas não tem uma família coerente. É dele, não tem um dinheiro para pagar um sorvete para o filho. Ou seja, na área de você desobedecer a Deus, você continua dando o demônio direito legal de controlar a sua vida. Você é salvo para ser eterno, mas isso não sugere que você é salvo nas áreas da sua vida. Você pode ser salvo em uma área da sua vida e ser dominado espiritualmente em outra. Não que você é possuído, mas que você é... Ai meu Deus. Influenciado, mas não é essa a palavra. Hã? Atribulado. Não é essa. Alienado, não. Manipulado. Sim e não. Não, aniquilado não. Ai meu Deus do céu. Influenciado. Não. Estamos perto. Oh my God. Não, é quase isso, gente. Induzido. Aprisionado. Dominado. Eu vou lembrar. Mas vamos colocar pressionado. Um cristão não pode ser habitado por uma força maligna porque ele nasceu de novo. Deus e o diabo são pessoas extremamente espaçosas e odeiam dividir o mesmo lugar. Então não tem essa. Ai meu Deus, um cristão endemoniou. Não. Se endemoniou, não é cristão. Ele é pressionado. Por exemplo, você pode receber uma oração forte e dizer:
Eita! Mas isso não quer dizer que o demônio estava dentro, é que o demônio estava perto, com correntes aprisionando comportamentos e não mais o seu espírito. Esse é o benefício de ser santo. Ser santo também não quer dizer que você não erra. A diferença é, com Jesus o pecado está fora querendo entrar, e sem Jesus o pecado era você. Por isso que Jesus disse: se o Filho te libertar, verdadeiramente será livre. Qual é o benefício de estar em Jesus? Pecado é escolha. Sem Jesus, pecado é DNA. Eu vou fazer e ponto. Um cara chegou para mim e disse: não quero ser crente é chato, vocês não bebem, vocês não fumam. Eu disse: pelo contrário, a gente até cheira. Aí ele arregalou o olho igual você. Sério? Sério. Mas a gente faz quando quer, porque a gente é livre. Você tem que fazer, porque você é escravo. O pecado para o crente é uma escolha. Um crente só peca quando quer, porque ele é livre. Ele tem controle, governo, identidade, ele é pleno agora. Não é escrito de dívida, não há mais nada, não há condenação. Então, no dia que o cristão acorda e diz: hoje eu quero pecar. E o coitado nem consegue pecar direito, porque peca com culpa. Peca prestação, assim, ó, quer pagar quanto? Casas Bahia, assim, 60 vezes. Aí vai lá assim também, assim, ó, tá pecando, mas tipo por dentro: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Um dia eu vi um show esses dias, uma molecada assim, não sei se você viu, uma banda tocando rock and roll, os adolescentes tudo pulando, e um menino assim, ó, no meio da galera. Aí botaram a legenda, tipo, crente querendo se desviar. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Por mais que queira o pecado, porque a natureza dele foi transformada, ele não consegue mais se adaptar a esse universo. Essa é a grande diferença. Crente faz o que quiser, sim, se quiser. Então não se tem essa desculpa, que o demônio vai dizer: não, culpa eu já tenho, essa foi sua. Porque não tem isso, principalmente nos casamentos, né? O diabo é sujo. Chega assim: ó, o irmão traiu a esposa. O que é que a gente diz? O diabo é sujo. Aí o diabo diz: ô pessoal, não peguei ninguém dessa vez. Essa foi você sozinho, tá? Aquela lá fui eu, agora essa aí foi você. Não tem nada a ver com isso. Porque o pior dos crentes é aquele que é demônio para si e nem percebe. Aí fica transferindo as responsabilidades. Em Gênesis 1 ficou claro: Deus fez, Deus formou, Deus chamou, Deus disse e Deus viu. Isso aqui é uma vida de santidade. Deus testemunhar que aquilo que está acontecendo na sua vida é algo bom. Agora vamos começar a falar do pecado, que é a partir de Gênesis 3. A serpente, a mais astuta de todos os animais, chega para dialogar com Eva. E ali é o convite à transexistencialidade. O pecado, gente, não é o sexo. Deus não tem nada contra o prazer de ser ninguém. O pecado é a subversão do que Deus diz ser bom. O que é pecado? Rivalizar contra Deus. O que é santidade? Concordar com Deus. Alguém santo é alguém que está concordando com Deus. Seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Essa é a raiz da santidade. Eu concordo com Deus. Eu desisto de mim, eu desisto do outro e vivo baseado naquilo que Deus disse é a verdade. Esse é o princípio de toda santidade. Qual o princípio de todo pecado? Foi assim que Deus disse? Esse é o problema. Qual o pecado da homossexualidade? É assim que Deus diz? Não, eu sou assim desde que eu nasci. Eu não quero ferir você e nem quero dizer que você é anormal. Eu só quero dizer que todos nós, de uma certa maneira, temos que administrar
as reverberações pessoais do pecado do nosso pai Adão. Aí você pode perguntar rapidamente: o que eu tenho a ver com aquilo que Adão fez? Existem pesquisas científicas, existem mapeamentos genéticos, históricos, sociológicos, que esbarram apenas em duas pessoas. É que o cientista não vai ficar 50 anos estudando para dizer que a Bíblia está certa, mas existem cientistas cristãos que afirmam, já foram feitos mapeamentos genéticos para detectar a origem da raça humana, e só acharam 2 seres humanos. Chuta quem é. Garanto que não é você. Adão e Eva. Eles são a fórmula. Só 3 seres humanos foram seres humanos originais. Entenda isso. Você tem que administrar o seu pecado, eu tenho que administrar o meu, mas ele existe sem Jesus, ok? Por isso que o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, você já nasceu para o mal, o bebê já é mau. Ele não chora mais porque ele está com fome, ele chora porque ele é um pecadorzaço, nato, e aprendeu a arte da manipulação desde do seio materno, só para tribular a mãe. Maldade do bebê, porque já comeu a noite inteira. Coitada da mãe cansada, pega meia hora de sono, aí o filho de Adão pecador, mas ele não está com fome, ele quer prazer. Porque segundo Freud, a amamentação é uma relação sexualmente fisiológica entre mãe e filho. Então o menino quer prazer, não está com fome. Por isso que você vai lá, bota o peito e ele só dá 3 tragadinhas, E ó, pecado. Porque viver pelo prazer é pecado. Só para aliviar que você está meio tenso. Só 3 seres humanos foram originais: Adão, Eva e Jesus. Só essas 3 pessoas sabem o que é viver plenamente para a glória de Deus. Só essas pessoas sabem o que é acordar e não ter que se arrepender. Só essas 3 pessoas não conhecem a palavra pecado. Adão e Eva passaram a conhecer o pecado, mas eles eram perfeitos, então nem tinha arrependimento. Alguns estudiosos dizem que o espírito de Adão, diferente do nosso, era externo, por isso que ele estava nu e não tinha vergonha. Hoje o nosso espírito é dentro, o de Adão era fora, por isso que não tinha pudor ao estar nu. Então só veio ter consciência de nudez com o pecado. Então o convite ao pecado é ser convidado a existir de uma maneira que Deus não permite. Essa é a origem de todo pecado. O que Deus disse? Se Deus disse cresça e multiplique-se, eu não estou dizendo que aqui o fundamento é só reprodutivo, mas a homoafetividade ela é estéril. A homoafetividade, vou ajudar você, eles nem percebem isso, mas eles afirmam que Deus é verdadeiro, porque para a homoafetividade replicar a espécie, ela precisa recorrer à heterossexualidade. Porque se a homoafetividade é criacional, normal diante de Deus, ela tem que cumprir todo o parâmetro. E ao cumprir todo o parâmetro, é uma conta básica que o Silas Malafaia faz. Talvez eu não fale no tom dele, ok? Mas é verdade, torne uma sociedade homonormativa, espere 150 anos e a espécie humana se extingue. É uma conta básica, gente. Então, por que eu não escolhi, pastor, e sou gay? Que em Gênesis diz que por causa do pecado de Adão, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Você tem o seu e eu tenho o meu. Por isso que nós não deveríamos nos degladiar, ferir ninguém, fazer acepção de pecados, favorecer um e desmerecer o outro, não. O que Paulo disse em Romanos 3:23? Todos e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja,
A igreja é a arca de Noé e da logística cuida Deus. E quanto mais exótica a espécie, melhor. Um dia eu recebi um irmão de saia na igreja. O que você fez, pastor? Eu louvei a Deus que nem um diácono voluntário atribulado viu ele antes de mim. Porque se visse, talvez fosse a morte daquele garoto. Por que vem de saia da igreja? Para saber do que a igreja é feita. E você, pastor Anderson? Não fique de saia, venha nu. Para mim não pode ir. Vamos lá, uma cortina, te amarro, te dou um jeito. Mas a primeira coisa que eu fiz foi agarrar ele pelo meio assim, ó. Subir ele no meu colo e cheirar o cangote dele, dizendo, você é lindo. E você tem bom gosto, hein? Que roupa bonita. Deixa eu falar algo para você, você está no lugar mais seguro dessa cidade. Sempre é bem-vindo aqui. Aí ele voltou no outro domingo. Voltou de saia? O mais garanhão da igreja, professorzão, bonitão, chegou chorando, dizendo, como botar esses gays para fora? Eu tenho 4 amantes, você crê em mim? Que é essa igreja? Inferno! Aí está fingindo que não está vendo que o irmão lá tem 3 amantes, 4 amantes, bate na esposa. Não fecha essa conta com Jesus, não. Jesus está vendo. Jesus está vendo essa conta aí que não bate. Então você não é anormal. Você é fruto do pecado original. Acabou. Agora você faz o que você quiser com essa informação. Não seja uma vítima, seja maduro para dizer, essa foi minha herança. Meu pai Adão, filha da mãe, me deu isso, porque ele não me deu falta de caráter. Que ele não me deu mentira. Cada um recebeu um presente ruim do pai Adão. E cada um tem que se desenvolver para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto para a gente pensar em alguma saída. Porque não há cura. Existe ação do Espírito, resposta ao Espírito, contenção comportamental pela ação do Espírito Santo. Não tem mágica, não tem pirilim-pim, não tem, não tem. Se ora mais, resolve, pastor Anderson? Não. Jejua mais, se orar por mim, se botar a mão, se for para a corrente dos 300 e pouco, não funciona. O que funciona é a adoração. Olha que espetacular. Você não vê que Adão e Eva adorou Deus. É para lá que o Evangelho está te levando. A primeira oferta que foi dada a Deus foi dada depois do pecado por Caim e Abel. Mas não está escrito que Adão orou, jejuou, congregou, dizimou, perdoou, amou. Por quê? Em perfeição, Deus volta a ser o seu DNA. E você não precisa mais de uma obediência litúrgica, comportamental, robótica. Tudo aquilo que você passa a ser já é adoração. Você não está orando, mas está orando. Você não está adorando, mas está adorando. Tudo que você é e tudo que você faz louva a Deus. Esse era Adão, sem a influência do pecado. Aqui em Gênesis 3, a serpente chama Eva e diz, foi assim que Deus disse? E está escrito lá, e Eva e a mulher viu. Então, esqueça a poesia que a mulher pecou porque o homem se omitiu. Não, a mulher pecou porque pecar é bom. Ela pecou porque ela quis pecar. Adão não estava ausente, ele estava presente. Mas o que aconteceu foi o que a Bíblia diz, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Adão ficou chocado, controlado emocionalmente pela postura que a mulher assumiu de se voltar contra aquilo que Deus disse. E olha que interessante, o hebraico e o grego, que são as línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento, o grego do Novo,
uma palavra muito abrangente, diferente da nossa, né? Eu amo chocolate, minha esposa, meu cachorro e meu carro. Não tem outra palavra a usar. Perde o poder. Essas línguas não, elas são extremamente ricas e abrangentes. O grego tem mais de 5 palavras que definem amor dependendo da aplicação. O amigo, a esposa, o sexo, por aí vai. No hebraico, quando o Senhor disse, no dia que você morrer, no dia que você comer do fruto, certamente morrerás. No hebraico, morrerás e certamente é a mesma palavra. Então Deus repetiu, no dia que você comer, morrerás. No hebraico aí depende do tempo verbal. No dia que você comer, morrendo, que foi imediato, mas ele não morreu fisicamente, você percebeu? Então, se ele não morreu fisicamente, do que Deus estava falando? Dele mesmo. Deus morrerá em você. Morrendo, pum! Que é a morte da habitação de Deus em ti, você morrerá. Então, o que virá no futuro para te destruir é só consequência de ter perdido a mim. Aí vem toda a desgrama que acometeu nossa vida. Mas olha só que interessante. Todo homem que vive a homoafetividade, que chega até a mim, mais de 90% deles diz: pastor, antes eu já tentei de tudo, eu nasci assim. Não há uma ciência exata para a questão da homoafetividade. De fato, o indivíduo pode até ter nascido assim, não que exista uma genética homossexual, mas existe disfunção química hormonal na concepção da vida. Então, não sei se você já estudou um pouco, na hora que a vida é gerada, há uma distribuição química hormonal. É como se a vida fosse gerada no ponto morto, no nulo. Nem homem nem mulher, apenas vida. E ali naquela distribuição genética é definido homem ou mulher. Se é homem, ele pode ter recebido carga genética feminina demasiada. É por isso que você pega um menino com 2, 3 anos, o pai já orou, já levou para o monte, já ungiu, e o menino tem uma sensibilidade aguçada. E não resolveu orar. Porque quimicamente, talvez aquela criança tenha uma disfunção hormonal. Mas olha o que é interessante, quase nenhuma mulher, aí eu inverto, 90% das mulheres que chegam até a mim não dizem eu nasci assim. É por isso que não tem ciência exata. Alguém chega para mim e diz, pastor, antes o que fazer? Aí eu respondo, não sei. Viva com Deus, eu vou te deixar em paz. Vem aqui, congrega do jeito que você quiser. Tem nome social, quer ser chamado por ele, eu chamo. Se é João no RG, mas quer ser chamado de Poliana, estou nem aí, irmão. Quero que você viva em paz, viva bem e preste conta a Deus. Espaço nessa igreja você vai ter. É uma igreja para todos, só quero pontuar que não é uma igreja para tudo. Então, se fugir da linha, eu vou ter que chegar junto e dizer, ó, segura a tua hora, hein? Mas fique em paz, adore a Deus. As mulheres dizem, em 90%, cansei. De quê? Dessa mesma disfunção, espinhos e abrolhos, que acometeu o homem no jardim. O que eu falei ontem um pouco, quem estava lá. Por causa do espinho e abrolho, do pecado original de Adão, o homem se tornou um ser maldito, aniquilador, que não consegue mais estender aos seus semelhantes a imagem do seu Criador. Já percebeu, hoje menos, né? Porque como também virou moda, intelectualmente avançado e intelectualmente superior às pessoas serem um híbrido sexual, principalmente nas universidades. Então, quanto mais complexa for sua definição de sexualidade, mas parece que você é intelectualmente superior aos demais humanos.
O professor mega, ultra avançado, que ele fala lá qual é o gênero sexual dele, que você diz, louco, é para assar, para comer cru, é o quê? Você não sabe, né? Antigamente, o padrão da relação lésbica era uma mulher feminina e uma mulher masculina, já percebeu? Hoje não, hoje... Mas, variavelmente, o padrão é esse. Uma mulher feminina, maquiada no salto, cabelão, poderosíssima. E a outra escondendo sua feminilidade. Camisa masculina, camisa folgada, cabelo raspado. Por quê? Talvez essa mulher masculinizada está bloqueando o masculino que teve. É uma revanche ao pai que teve ou ao pai que não teve. E a mulher feminina não tem frustração com o pai, tem frustração com o parceiro. E ela diz, mais ou menos um homem serve, porque o homem todo não resolveu. Então por que ela escolheu essa mulher masculinizada? Porque essa mulher masculinizada é um homem pela metade. Não tem um órgão sexual, mas tem a pegada masculina. Proteção, cuidado, carinho, afirmação. Então, por trás dos desdobramentos da homossexualidade, da homoafetividade, não tem um padrão, não tem um método. O indivíduo é o método, o indivíduo e sua história é o seu livro. Precisa entrar na vida das pessoas se você quer ver o desdobramento. Então não tem essa ciência exata, 1 mais 1 igual a 2, não. Cada caso é um caso, cada caso é uma variável, cada situação uma história, um trauma, uma dor, uma busca que precisa ser respeitada. Sabe qual é o seu problema como religioso? Você quer salvar as pessoas na hora que ela nasce, que você tem um problema de reputação. Você não quer ser visto ao lado de pessoas com medo de ser punido pelos seus irmãos hipócritas. Você é o filho pródigo que fica. Deixa eu mudar para você, está tudo errado. Não existe parábola do filho pródigo, existe parábola do pai pródigo. Porque os dois filhos estavam perdidos, o filho bom e o filho ruim. E a parábola do filho pródigo não é sobre o filho que foi, é sobre o filho que ficou. No contexto, há várias parábolas que afirmam isso. Dracma perdida. Vai lá e vê que tem parábolas antes, parábolas depois. Deus falando com quem? O judeu, que é o filho bom, que é o filho legalista, que é o filho que nunca pecou. E quem é o filho que foi? Qualquer um de nós, maluco, enlouquecido da cabeça. E o nosso pai pródigo está dizendo o seguinte: o que fica é o que é salvo quando nasce, por isso que é fariseu. Mas o que foi, em vantagem, aquele irmão fariseu, pelo menos se divertiu, tirou uma onda. Mas o pai está dizendo, para mim não importa salvar no primeiro minuto do jogo aos 49. Vocês que têm problema de reputação, eu não tenho problema de reputação. Então, querido irmão, saiba que é pecado, eu afirmo, mas deixa as pessoas em paz. Deixa as pessoas adorarem a Deus. Não predata teu amor. Não, mas a pessoa está 5 anos na igreja, pode ser 30, seja testemunha desse milagre. Esteja lá. Você lembra que em Mateus capítulo 21, verso 13, Jesus Cristo entrou no templo e virou a banca dos mercadores? Lembra? Já leu? Você gosta de ler, né? Mas você não percebeu o seguinte: o que Jesus Cristo disse? A primeira frase, antes dele começar a violência: vocês não leram a minha casa será chamada casa de oração para todos os...
A ira de Jesus não é o comércio em si. A ira de Jesus é a alienação social promovida pelo povo judeu contra todas as nações. Então, no templo, o templo era subdividido por pátios. Pátio das mulheres, elas só podiam ficar naquele. Pátio dos homens, os homens poderiam ficar no deles e no das mulheres. Pátio dos sacerdotes, que poderiam ir em qualquer pátio, e o pátio principal. E a parte exterior, a calçada, que era chamada de pátio dos gentios, que é como se fosse o estacionamento, ou seja, todo judeu poderia entrar. Nenhum gentil, mesmo circuncidado, poderia entrar no templo. Havia dizeres, placas dizendo: o gentio que ultrapassar essa linha responderá pela sua própria vida. Então, o não judeu tinha que ficar no estacionamento ouvindo o culto, sem poder participar dele, ok? Jesus era judeu e Jesus estava indo para onde? Adorar. Mas quando ele chega na porta do templo, o que ele vê? Comércio. E esse comércio estava sendo feito onde? No pátio dos gentios. Aí Jesus pega Isaías 56, versos 7, 8 e 9. O Senhor dizendo: eu receberei todos os filhos dos estrangeiros, dos gentios, dos pagãos, de qualquer povo que não é hebreu, para me adorar e habitar junto com vocês em minha casa, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então Jesus faz lembrança do profeta messiânico para dizer: meu Deus, vocês impedem as pessoas de adorarem, e o pouco que sobra a essas pessoas, vocês tiram delas. Não sobrou nada. O cara está adorando do lado de fora. E se não bastasse esse pouco que sobrou, vocês ainda tiram deles. Então, a ira de Jesus ao virar a banca dos mercadores não é pelo comércio, é pela segregação